Sou Rogério Negrão, sou paulista de Tejupá, São Paulo, e moro em Joinville há 30 anos. Sou formado em Design de Produto pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Gestão do Design. Eu iniciei a minha vida profissional como designer aqui em Joinville, na Brastemp, Consul, Whirlpool, e durante mais de 25 anos fiz trabalhos de design de produto dentro da empresa e toda a minha formação de design está dentro dessa trajetória. Essa minha trajetória dentro do design foi muito importante para estabelecer alguma bagagem que hoje eu tenho e que utilizo bastante dentro das artes visuais. Foi muito importante, por exemplo, a ligação do desenvolvimento de produto, por exemplo, com as relações humanas, com as questões de empatia, de mercado consumidor, estratégias, enfim, uma série de questões que envolvem o design, mas que são muito mais amplas do que simplesmente o trabalho com design. O interesse pela imagem sempre existiu desde o início da minha carreira como designer, mas eu me aprofundei em cima disso durante algumas experimentações que eu iniciei na fotografia e na exploração de vídeo, enfim, alguns trabalhos de videoarte no início da minha trajetória como artista visual. E essa base do design foi bastante importante, principalmente na questão de linguagem, da imagem, no significado, em estabelecer critérios de informação dentro da imagem e domínio dessa linguagem da imagem. Os meus primeiros trabalhos de artes visuais foram em 2006, justamente com videoarte, mas também já tinha alguns trabalhos de fotografia, e todos eles estavam voltados a algumas questões que eu fui perceber só depois, né? Eu tinha sempre alguma repetição em termos de protagonista das minhas obras, e eu percebi que o objeto era sempre um protagonista importante das obras que eu estava criando. Isso provavelmente porque tinha uma facilidade de entender os objetos vindo do trabalho como designer. A minha primeira exposição individual, ela foi feita na Plage em 2006 e compunha mais ou menos 7 a 8 obras entre vídeo e instalação sonora, videoinstalação, basicamente todo em cima de imagem e de instalações que transformaram o espaço expositivo da Plage praticamente em um cenário. E foi muito interessante ter trabalhado as obras, tentando interligar todas elas para que elas fizessem sentido dentro daquele espaço. Um outro trabalho que eu considero bastante significativo foi a individual Agoras, produzida para o espaço da Galeria Victor Kuznetsev. Foi também praticamente um sistema de câmeras de circuito interno, formando uma espécie de máquina para contagem do tempo. Pensar também o espaço expositivo e as obras juntas também foi desafiador e bastante interessante em termos de usar a imagem ao mesmo tempo que eu tinha também equipamentos para fortalecer as obras dentro do espaço expositivo. A mais recente individual, e que eu considero uma das mais importantes, foi a exposição Máquinas do Abismo, que percorreu o Sesc Joinville, Sesc de Chapecó, Badesc de Florianópolis. Teve uma visibilidade muito boa e era composto de objetos. Aí sim não tinha nenhuma obra de fotografia nem de vídeo, mas toda voltada aos objetos e objetos que formavam um cenário de objetos imaginários, de máquinas sensoriais, com nomes sugestivos, enfim, davam uma imersão sobre desenhos de patentes
e máquinas sendo construídas até uma certa etapa, deixando parte dessa construção para ser absorvido pelas pessoas que estavam na exposição. Após 21 participações em coletivas, a maioria delas em Joinville, mas em outras cidades do estado também, hoje eu estou mais voltado novamente para trabalhos com fotografia, colagem digital, basicamente pela necessidade de introspecção e de recolhimento dentro de um espaço de execução um pouco mais restrito, menos coletivo, vamos dizer assim. Também é interessante ressaltar a participação como membro do Conselho Consultivo do Museu de Arte de Joinville, onde eu pude, por um período pequeno, mas relevante, de participação na gestão cultural do museu, nas discussões de participação do museu, enfim, foi muito interessante ter esse outro lado de participação como artista visual. Também participei como membro do Instituto Luiz Henrique Schwanck, por um período pequeno, mas também na mesma situação de gestão cultural e de participação também nas discussões em relação ao acervo do artista, bastante relevante até hoje. Na minha produção mais recente, eu tenho investido um pouco mais em trabalhos de formatação um pouco menor, mas que tem a ver com a retomada de uso da imagem novamente com fotografia, colagem digital e algumas experimentações na área de som, que eu nunca deixei de fazer e que sempre andou paralelo às experimentações que eu sempre fiz. Queria também agradecer a oportunidade do edital Aldir Blanc de dar essa oportunidade de inserção de artistas, registrar a carreira, a trajetória, enfim, poder falar sobre a obra do artista e sobre a sua maneira de produzir, enfim. É sempre um momento importante, relevante, eu gostaria de agradecer em relação a isso.